Olá, pessoal. Obrigado aí quem está acompanhando a gente mais uma vez na live de quinta-feira. Queria sempre reforçar os recados que a gente dá aqui, né? Se estiver gostando das lives e tal, aqui no Facebook, clique em seguir e depois em ver primeiro para receber as notificações. No YouTube, faz sua inscrição, ativa o sininho. Já queria adiantar que sábado o entrevistado será o ator Luciano Quirino, que tem uma carreira de mais de 30 anos de atuação em teatro, cinema, televisão, é o Ptolomeu da série Detetives do Prédio Azul. E hoje eu converso com a Claudiane Weber, que é doutora em Ciência da Informação pela USP, pós-graduada em Psicologia na Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia, trabalha com comunicação científica e difusão de acesso livre à informação científica. Claudiane, primeiro eu queria agradecer, né? A gente vai conversar um pouco também sobre como lidar com tanta informação diária que a gente recebe, como saber se relacionar, questão das fake news também. Mas eu queria que você começasse explicando para a gente, desde já agradecendo mais uma vez tua participação, é, como é que é esse trabalho? O que é a ciência da informação para quem está acompanhando a gente e de repente quer saber mais aí sobre esse ofício? Uhum. Então, muito obrigada, André, pelo convite. É uma satisfação estar aqui no canal de vocês. Respondendo, então, a sua questão, a ciência da informação, ela nasce muito depois do pós-guerra também, em função justamente da informação também ser, já naquela época, um volume muito grande de informação. Ela tem diversas áreas, assim, por exemplo, as bases dessa ciência são a biblioteconomia, o pessoal trabalha gestão de unidades de informação, bibliotecas, arquivologia, museologia, sistemas de informação. Hoje a gente tem recebido diferentes áreas dentro da área da ciência da informação. Então, ela trata essencialmente muito dos fluxos de informação. Eu estou dentro de uma área, estudei mais a questão que tem a ver com os comportamentos e as práticas informacionais, ou seja, como as pessoas buscam, sentem necessidade de informação e como é que elas usam essa informação. E essa é uma área que a gente, antes ela era estudos de usuários, como as pessoas, por que elas procuravam, né, informação, e hoje ela está um pouco ligado tanto ao indivíduo, partes cognitivas, né, então, por exemplo, traços de personalidade, como eles influenciam na busca, no uso da informação, e também a questão das relações, das trocas entre as pessoas. Então, algo explicitado na troca, na cultura ou no fazer, né, de como essa informação pode ser usada ou se tem necessidade e busca por ela. Em grande resumo, é isso. Obrigado. E em relação à difusão do acesso livre à informação, o que isso quer dizer? O acesso livre, a difusão do acesso livre à informação, o que seria? Boa pergunta, André. Isso é uma questão que a gente trata no Brasil com bastante ênfase, inclusive na USP, em vários lugares, das universidades em si, porque a informação científica, para vocês terem uma ideia, ela está onde, em geral, o Google não entra, os metabuscadores não entram, ela é paga, muitas delas. Existe um monopólio muito grande, que são em torno de 4 a 5 empresas que têm acesso à informação da ciência que é produzida no mundo. Então, para vocês terem uma ideia, ela tem uma cadeia que é onde, vamos supor, no Brasil, alguém faz uma pesquisa, né? Usa dinheiro público, faz a pesquisa, porque nós não temos muitas agências de pesquisa no Brasil, tanto públicas ou privadas, então muito da pesquisa se faz nas universidades, que são financiadas por dinheiro público. Assim no mundo inteiro, muito da pesquisa ela acontece em centros de pesquisa, e aí a gente tem que pagar para publicar, e depois a pessoa, de novo, para acessar, precisa pagar também. Uhum. E aí, ao você pagar para publicar, você precisa também, você cede seus direitos autorais. Então, às vezes, o próprio autor, para assinar, para acessar o seu conteúdo, ele teria que pagar. E aí a gente tem no Brasil um consórcio que chama-se Portal CAPES, que é um Uhum. dinheiro que o Ministério da Educação enfim, diferentes áreas investem muito. É muito dinheiro. A gente não sabe direito qual é o valor que se gasta para que as universidades públicas ou algumas privadas que têm cursos já de mestrado, doutorado também participam desse consórcio possam ter acesso.
Mas, por exemplo, uma faculdade menor, ou então até uma pessoa que nem, sei lá, alguém que está assistindo a gente aqui, se ele não está ligado a uma instituição dessas, que é uma universidade pública ou um centro de pesquisa, não tem acesso aos artigos, ao conteúdo todo que é publicado no portal CAPES. Porque isso é um negócio, um modelo de negócio, inclusive, muito lucrativo, que tem multinacional e os valores são em dólares, né? Então, o que acontece? O Brasil vai na contramão um pouco e começa um movimento internacional, onde a gente foi um dos primeiros, inicialmente acontece em outros países também, mas o Brasil é muito pioneiro nisso e puxa à frente. Uma questão de usar software livre, né? Então, hoje, todo o processo de editoração, que é enviar um artigo, enviar a pesquisa, ela ser avaliada por pares, ela ser aceita, receber o feedback, depois ser aceita ou não, isso tudo é uma plataforma imensa que se chama plataforma de editoração. Então, se usa software livre, que foi desenvolvido uma universidade canadense, que ele hoje é aprimorado no mundo inteiro, já faz em torno de 20 anos que se use. E aí se fala também da publicação livre, onde as pessoas trabalham voluntariamente e, ao mesmo tempo, nós, né, sociedade civil comum, pode ter acesso a essa pesquisa que é feita nas universidades. Essencialmente é isso, é deixar disponível, deixar livre, um conhecimento que também foi financiado pela sociedade brasileira. E aí entram N questões, assim, desde dessas empresas desfazer que quem publica em acesso aberto, então se chama, né? Então a gente tem o acesso aberto tanto a teses e dissertações, né? Que se criam os repositórios digitais, e também aos artigos, a pesquisa nas revistas científicas em si. Então, tem, assim, um monte de debates falando que quem publica em acesso aberto, essa pesquisa não é boa, enfim. Mas hoje está se fechando de novo os programas de pós-graduação, estão chegando, se a gente não publicar com tais e tais revistas, com tais e tais bases, o programa não pontua, necessariamente se o programa não pontua, ele não é visto como bom, a universidade não ganha dinheiro federal para participar e financiar mais pesquisas, ou seja, é um círculo vicioso, assim. E é isso que a gente trabalha bastante, porque esse continue sendo um acesso aberto ao conhecimento que é produzido no Brasil. Em português, inclusive, porque isso é uma outra questão que hoje se coloca, que é publicação em inglês. Em relação ao CAPES, você citou, como é que se enxerga a situação hoje, principalmente do Ministério da Educação, do CAPES, com tudo que tem sido feito ou desfeito por essa atual gestão aí? A gente, assim, se sabe que as universidades estão, assim, sofrendo, porque o portal CAPES em si a gente não precisa, hoje, a universidade, por exemplo, a Federal de Santa Maria, onde eu trabalho, a gente não precisa necessariamente investir parte do dinheiro que vem para ajudar a pagar o portal CAPES. Isso já é feito pelo Comando Central. Embora que a gente saiba que várias bases que fazem parte, porque a gente tem um artigo que ele está dentro de uma revista ela pode formar um portal ou um conjunto de portais que forma uma grande base de dados. Então, você tem, por exemplo, a I3E, que é uma grande base na área das engenharias. Assim, você tem da saúde. Então, tem as áreas específicas e as interdisciplinares. A gente sabe que algumas bases deixaram de fazer parte do portal CAPES, justamente por não terem refinanciado ou mandado a verba para que fosse feita a assinatura dessas bases dentro do portal CAPES. Então, algumas deixaram, né, de estar lá dentro, mas o portal CAPES, ele unicamente, ele não atende a tudo que uma universidade com, sei lá, 30 mil alunos, como a UFSM tem, precisa. Então, você tem, por exemplo, área de artes, cultura, cinema, tem muito pouco dentro do portal CAPES. Então, a gente precisa assinar uma base na área de arte, cultura e cinema. E aí, para isso, sim, a gente não está tendo verba para isso. Então, para renovação de base de dados, em relação a isso, o corte de verbas que as universidades sofreram estão respingando nos alunos, nos pesquisadores, em função disso também. Tem que ter um planejamento muito bem feito e aí começa a se cortar de tudo, inclusive as bases de acesso a pesquisas, né? O que te levou a estudar esse segmento específico? Eu sou muito curiosa, assim, de certa maneira. E antes de eu ser bibliotecária, eu também fui fotógrafa, né? Eu trabalhava muito com desenvolvimento de site, criação.
e imagens, né, que eu usava, que eu tinha que fazer também, porque também faltava essa questão do direito autoral na fotografia, também é muito pesada, assim. Uhum. Agora eu entendo que tem que ter, mas para você, quando vai desenvolver na área do design e tal, então, comprar imagens, muitas vezes, para certos segmentos, os clientes não têm, né? Então, eu fui para fotografia, e aí eu fui para a área da ciência da computação, que era uma área que eu trabalhava, mas eu sempre gostei mais dessa outra parte, que é organizar a informação, fazer a gestão das informações, né? Que não é programar necessariamente. Então, hoje, por exemplo, eu tenho colegas que trabalham tanto em área de streaming de música, ou de imagens, ou de filmes, né? Fazendo a que a gente chama, inclusive, de indexação, catalogação, né? De filmes, né? Por exemplo, a biblioteca da ECA, da Escola de Comunicação e Artes da USP, tem uma biblioteca imensa e maravilhosa na área de filmes e cinema. E aí tem pessoas especializadas em catalogar filmes e imagens, né? Então, essa parte da biblioteconomia, principalmente bibliotecas universitárias, ciência, é uma coisa que eu gosto muito. E isso me levou também a fazer doutorado, estudar em fora do Brasil, porque é onde eu consigo ao mesmo tempo ser curiosa, ser criativa e ainda conseguir contribuir com o meu trabalho, penso eu, no desenvolvimento de outras pessoas. Então, eu tenho muita satisfação no meu trabalho. Show. A gente recebe informação em grande escala, cada vez mais, em todas as áreas, né? De vários lugares. Como é que a gente lida com isso hoje, em pleno século XXI? E como é que se enxerga a geração hoje mais jovem, os adolescentes que estão fazendo mil coisas ao mesmo tempo e tal? E depois eu queria entrar mais um pouquinho na questão da arte também, dos filmes e tal. Sim. Bom, André, seria a resposta de $1 milhão, né? É um pouco difícil dizer tudo isso, mas talvez, como a gente vê um pouco hoje, o informacionismo, que é o excesso de informação, ou infodemia, que tem se tratado também dessa forma um pouco, é a palavra em inglês que se usa, infodemic, né? Seria realmente esse excesso, né? Você está tanto na internet, como na televisão, como nos jornais, tudo, você está imensamente imerso em muita informação, e aí a gente tem que começar a cuidar, porque ela também tem uma questão psíquica, que ela nos atinge muito. Então, às vezes, você está de baixo astral, você está entrando num processo de depressão, algo assim, também pode estar relacionado ao excesso de informação que você se submete. Então, inicialmente, o que eu gostaria de dizer é que, sim, a informação, ela age no nosso inconsciente e trabalha o nosso inconsciente o tempo todo. Então, uma das questões também no meu doutorado que eu vi que é a informação e as imagens hoje, né? Que a gente está exatamente assim. Tem um estudo internacional do Annual Group que eles falam que um brasileiro em média ele está mais de 9 horas por dia conectado à internet, e disso 3 horas e pouco são só em mídias sociais. Então, a gente tem uma superficialidade muito grande, ao mesmo tempo um consumo de imagens, que eu até chamo de imagem conectada, porque você tira a foto e se você não publicar e não receber likes, o jovem hoje ele já fica muito, como é que eu vou dizer, desencantado, seria de certa maneira a palavra, né? Para não dizer outras. Então, fotografar e likes são sinônimos muito presentes. E aí, com isso também, a gente cria uma questão que é a memória, que a gente perde um pouco de se lembrar das coisas, porque a gente acha que está tudo online, é só entrar no Google, né? E aí entra uma outra questão também de superficialidade daquilo da gente escrever, de ler, de tentar interpretar, porque a gente não consegue mais ler um texto, e aí eu falo todos, não é só o jovem. Do início ao fim, se ele tem mais de 2, 3 páginas, a gente não consegue mais se concentrar nisso. Isso tudo tem a ver também com essa questão da urgência da informação. E aí tem uma questão que, dentro desse informacionismo, a gente tem que cuidar, porque está atrelado também um consumismo muito grande. E esse consumismo, ele pode estar ligado à questão de visibilidade, popularidade, autoridade e reputação da informação, né?
Então, por exemplo, hoje a informação ela não está muito desconectada das mídias sociais, né? Como eu venho falado. Então, assim, a visibilidade, o valor da visibilidade nas mídias sociais, ele é destinado ao compartilhamento, por exemplo, de fotografias, vídeos curtos, informações de modo geral, que são muito dos memes, as brincadeiras, ou seja, imagens, compartilhar, distribuir essas fotos em redes sociais, potencializando, assim, a visibilidade desses possíveis usuários. E aí tem o segundo valor, que é a popularidade, que está relacionado à audiência. Então, no Instagram, por exemplo, é possível detectá-lo a partir do número de curtidas que a imagem tinha. Isso fez com que também o Instagram revisse, porque isso estava gerando uma ansiedade muito grande. Então, a gente tem um outro problema, que é a ansiedade da informação, a ansiedade do like, né? E aí, em cima disso, você tem a autoridade, que é o terceiro valor, que ele se mostra pela quantidade de seguidores que os sujeitos têm. Então, hoje você tem os digital influencers, os youtubers, não sei o que, milhões, milhares de seguidores. E a reputação, que seria o quarto valor, ele está relacionado aos outros três, que é a visibilidade, popularidade, né, e a autoridade. Então, hoje, nas mídias sociais, a reputação está muito grande em função se você tem muita visibilidade, tem muita popularidade, que te gera uma autoridade, e em cima disso, você é o que dita as regras, mais ou menos, seria a palavra que eu queria dizer. Mas isso tudo está relacionado a um consumismo também. Então, a gente tem que começar a cuidar disso, porque, por exemplo, os principais influenciadores hoje, que têm maior número de reputação no mundo, são sempre praticamente 3 tipos de personagens. Da área do esporte, cantores pop, e às vezes são um e outro de áreas, assim, influencers ou youtubers que fazem coisas relacionadas a, sei lá, hoje tem alguns que são, por exemplo, de leitura ou de cinema, né, que falam de assuntos que também muita gente gosta de seguir, que teriam um conteúdo mais também para a formação de pessoas. Então, eu sei, por exemplo, de colegas que fazem teste, por exemplo, atores. Tem um exemplo de uma atriz que realmente ela é do teatro, assim, trabalha e rala muito. É uma atriz fenomenal, mas a primeira pergunta quando fazem a elas, quando vai fazer um teste na Globo, por exemplo, é quanto número de seguidores ela tem. Ou seja, o critério de arte ficou em 20º plano. Agora tudo é quanto de likes você consegue gerar e quanto você consegue vender nesse meio. Então, o top sempre seria, por exemplo, no Brasil, geralmente é Neymar, Bruna Marquezine, alguns cantores, assim, né, pegando também cinema, né, que eu estava falando dos 3, né, que influenciam mais, e cantores também mais da área, né, música popular, assim. Então, no fundo, as pessoas estão incutindo valores de venda nisso tudo, nesse tipo de informações, e a gente não se dá conta. Então, daqui a pouco nós estamos sofrendo de ansiedade, de depressão, por uma série de coisas que são imagens, informações que estão agindo no nosso inconsciente em função dessa grande quantidade de informações e imagens que nós nos submetemos todos os dias. E aí vem um outro ponto, então, tentando responder um pouco o que você estava me perguntando, André, como que a gente faz, né? Uma delas é ter alguns cuidados diários. Isso é uma questão taciturna diária, realmente, de cuidado diário. Por exemplo, antes de dormir, tente não pegar aquele celular e ficar rolando um monte de imagens, fotografias do Instagram ou de alguma mídia social. Tenta pelo menos meia hora antes apagar tudo, não levar o celular para o quarto, tentar não ligar um monte de TV, uma série de coisas dentro do quarto, para você ter essa higiene diária de se desconectar um pouco, né? Porque também isso, inclusive, influencia o nosso sono e os nossos sonhos. Essas mídias muito presentes, as tecnologias, diga assim, smartphone, televisão, enfim. A outra é realmente checar fontes, né? Esse é o básico do que hoje a gente fala das fake news, porque tem diferentes formas de fake news. Uma delas é quando a notícia é construída, né, intencionalmente para chegar num certo tipo de público que se sabe que usando certas palavras, certos jargões, aquele tipo de público vai acreditar. E o outro é notícia falsa mesmo, de jogar e as pessoas não conseguirem nem... A outra que eu estava falando é difícil, inclusive, de checar a fonte. E as outras é aquilo que a gente recebe todo dia no WhatsApp, que são coisas, assim, correntes, uma série de coisas, né? É difícil, a gente está entrando numa seara, assim, que cada vez está sendo... A tecnologia ajuda muito. Hoje você
pode colocar imagem e voz em qualquer personagem e passar isso como um vídeo daquela pessoa falando aquilo. Então, é bem difícil, mas checar a fonte ainda é uma das fontes, uma das dicas mais seguras que a gente fala em relação a propagar informação com credibilidade, né? Aí tem uma questão também, porque hoje boa parte do jornalismo online, principalmente, se pauta pelo número de clique, o clickbait lá, e no cinema específico, que é a minha área, eu vejo muito site que cita sites estrangeiros e quando a gente vai ver a fundo, tem muita informação que não condiz e nessa ânsia por conseguir o clickbait lá, conseguir o público não se tem uma atenção especial em checar a notícia, em avaliar, não é algo nem mal intencionado, mas falta a pesquisa. E essa análise que você faz, você acha que é mais inerente ao Brasil, já que aqui a gente teve uma eleição presidencial pautada principalmente pelo WhatsApp, né, com fake news e tudo que a gente está vendo, as investigações e tal, ou é algo, uma tendência mundial, internacional? Olha, talvez um pouco a tendência internacional. Em 2017, eu morei por 6 meses na Finlândia, que é considerado um dos países que está sempre entre os top 10 de índice de melhor escolaridade do mundo, né? E lá eles reclamam que os jovens estão começando, embora ainda tenham um alto índice de leitura, por exemplo, o ponto número de um ponto turístico de qualquer cidade na Finlândia é a biblioteca. Eles são conhecidos mundialmente pelas bibliotecas famosíssimas que eles têm, belíssimas. Eles montam uma biblioteca, ela tem, por exemplo, já começa com um acervo de 3 livros per capita pessoa naquela região. Então, é um investimento grande ainda. E mesmo assim, eles têm reclamado que também estão tendo dificuldades em certas situações, no sentido de prender a uma melhora também. Eles também estão começando a ficar preocupados com a questão da falta de leitura e de se ter um acesso a coisas mais imediatas, né? Sobre essa questão, mas eu acho que no Brasil a gente tem um pouco mais, porque tem essa questão da escolarização, que a gente tem uma escolarização bastante precária, com falta de professores muito mal remunerados. Então, por exemplo, na Finlândia, um professor, ele tem escola básica, ele tem que ter mestrado, ele ganha o valor equivalente a um deputado, né? Eles equivalem o salário de um professor ao nível de um deputado. E lá o jovem, ele quer ser professor. Para você ter uma noção, o curso de pedagogia, para você entrar no curso de pedagogia lá, às vezes 4 a 9% dos candidatos são aprovados para entrar no curso de pedagogia, enquanto que aqui a gente clama para ter alunos do curso de pedagogia. Inclusive, o governo dá incentivo para os alunos fazerem, para os jovens estudarem pedagogia, porque não temos pessoas interessadas mais em ser professores. A gente então começa uma estrutura básica. Depois, uma coisa que eu me lembrava um pouco é o que então fica de bom disso tudo, e aí é o ponto que eu quero chegar. Hoje se fala muito também na questão de informação, de imagem, de filmes, que eu acho que é um processo que você faz, André, que é de curadoria. A curadoria no sentido de você indicar aquele filme, aquela informação, aquele livro, aquele programa, em função de uma coisa que você estudou, que não é baseado em software, em algoritmos inteligentes, não. Então, não é porque a maioria está assistindo aquilo que isso vai ser interessante. Não, para mim, nesse momento, o que eu quero assistir que possa talvez contribuir com a minha formação cultural, com o meu aprimoramento intelectual, é aquilo que aquela pessoa como você vai me dizer, olha, gostaria de assistir um filme assim, assim, o que eu devo fazer? Aí entra a figura do ser humano, que é você, por exemplo, e dizer, olha, para atender tais e tais necessidades, tem essas e esses filmes, por exemplo, né? Eu vejo assim, que o ser humano vai continuar sendo essencial, mas para isso ele precisa cada vez estudar mais, se aprofundar mais e ter essa questão de conseguir se colocar no lugar do outro, de ter essa empatia, de captar rapidamente o que o outro está precisando para também poder responder a essa necessidade ou busca informacional, ou de vídeo, ou de imagem, enfim, que a pessoa está tendo, né? Não sei se respondi bem a tua pergunta, mas é mais ou menos intuitivamente que me veio, sabe?
Alguns YouTubers do Brasil estão entre os mais acessados, com o maior número de inscritos do mundo, assim, entre os 10, sei lá, 4, 5, 6 são brasileiros, Felipe Neto, alguns outros aí. Você acha que esse cenário e essa adesão gigantesca tem a ver também com o Brasil ser um dos países com menor índice de leitura, e os problemas que você disse na educação, falta de estrutura, professor mal remunerado, essa conjuntura contribui para que as pessoas queiram ter informação mastigada, mais rápida? Eu não estudei muito assim o fenômeno dos YouTubers, mas uma das questões que me vem quando você faz a pergunta é justamente, sim, a gente tende a ter um pouco de preguiça, né? E pegar o mais fácil. Então, em vez de a gente ler o livro e depois assistir o filme, ou assistir o filme e ler um livro sobre, a gente prefere assistir mais um vídeo de alguém que comente aquilo e a gente não precisar necessariamente ler, né, sobre. Claro, às vezes tem questões também de acesso, né? A gente tem um país continental que, né, que todo lugar tem a biblioteca ou uma boa livraria. Mas talvez sim, seja um pouco cultural. Estar entre os maior número de vídeos vistos no mundo, também porque a gente tem uma população muito grande, numerosa no Brasil e em português, mas é difícil te dizer, olha, é isso, isso. Eu considero que sim, a gente tem essa característica, sim, o brasileiro gosta muito da imagem, gosta muito de ver vídeos, né, assistir. Hoje, você não vê mais as pessoas, por exemplo, entrando ou estarem em algum lugar, por exemplo, aguardando, que seja para ser atendido num consultório médico ou dentário, ou então para qualquer lugar, no metrô, no trem, as pessoas não estão necessariamente lendo, elas estão consumindo coisas dentro do seu smartphone. Vocês estão lendo, talvez, ou vendo vídeos, enfim, é mais fácil, parece, você ter que ver. E volto a insistir, tem professores no ensino básico elementar de crianças de 5, 6 anos que, ao invés de pegarem um livrinho e lerem a história, passam um videozinho animado daquela historinha. Eu sei disso de casos na família, assim. Eu queria contar a historinha e a criança falar já ao final porque ela viu o videozinho na escola. Ou seja, não se incentiva. Quando você lê e tem um artefato na mão, você está envolvendo 5 sentidos, né? Você tem o tato, você tem o cheiro do livro, você tem a visão, você tem a audição. Enquanto que um vídeo visto no YouTube, você tem basicamente só 2, que é a visão e a audição. Uhum. E aí a apreensão do conhecimento ela não se torna tão completa, porque realmente, para um aspecto neuronal, criação de neurônios, né, mais complexos, você precisa da experiência física mais completa possível. Então, isso contribui muito. Na família tem caso de criança que já desde pequeno está no celular, já tem Instagram, tem WhatsApp. Como é que o pai, a mãe, a avó, você acha que podem lidar para tentar romper um pouco essa situação, assim, que a gente vê cada vez mais, não só na família, filhos de amigos também, de 7, 8 anos. Sim. É difícil porque se você não dá nenhum acesso a essas crianças, elas também, de certa maneira, ficam fora do que os coleguinhas, Se sentem excluídas, né? amiguinhos sentem excluídas. É difícil a gente dar e colocar limite também, porque daí eles esperneiam, eles gritam, e a gente também é difícil dizer não e dói no coração dizer para uma criança, não, você não pode. Mas ainda, às vezes, as próprias crianças, se você dá uma outra alternativa, elas optam por aquela. Eu tenho visto assim, eu tenho trabalhado bastante no curso de pedagogia e os relatórios que os professores de escola básica trazem é essa. Se você dá a crianças assim, sadias, que estão bem e tal, se você chega para elas, tudo bem que elas gostam também da internet, gostam de assistir, mas se você também propõe um outro jogo, fazer outras brincadeiras, elas entram também. Então, o adulto é que tem que dar o exemplo e o adulto tem que ser o que coloca os valores no sentido assim,
eu também vou sair um pouco do celular e também vou fazer outras coisas, né? Tem acho que é Rosalie Saião, é uma educadora, ela esteve num congresso de pedagogia e ela falava que hoje muitas das crianças falta o exemplo do adulto. Então, assim, o adulto deixou de ser referência, às vezes ele é tão infantil quanto a criança em si. E a criança pensa, pô, por que eu vou crescer para me tornar igual a alguém que já sou eu? Então, ela fala assim que o adulto que tem que chegar e dizer, olha, é bom você crescer, é bom você chegar na fase adulta, você tem as coisas de criança que você tem que fazer, mas o mundo dos adultos também é legal, né? Então, você tem que se colocar como um adulto de referência daquela criança. E aí entra uma questão principal, aí pode entrar essa questão também do como usar o tempo livre, né? A criança não está na escola, não está tendo que estudar, como é que ela usa esse tempo livre em função de criativo para si, né? De crescer e se tornar mais, né? Eu acho que o amor e o educar passa por isso também, no sentido de conseguir dar para aquela criança coisas que a tornem um adulto mais feliz, né? E sim, a gente coloca. É mais fácil você dar uma comida para uma criança que está ali esperneando, colocar um filmezinho para ela. Às vezes você precisa trabalhar, fazer algumas coisas, é fácil você colocar na frente da televisão ou em frente dar o celular para ela. Mas que isso não vire rotina e seja todos os dias, né? É aí que está a questão. Eu queria retomar a questão do Instagram, das redes sociais, né, dessa necessidade da pessoa estar presente. Não chega a ser um processo tão um pouco cruel, até com uma geração mais experiente. Por exemplo, na crítica de cinema, tem vários profissionais excelentes aí que eu admiro, que ou estão só no jornal impresso, não possuem Facebook, não possuem Instagram, ou não estão, mas eu sei que tem um conhecimento que poderia ser transmitido, até querem, mas não tem essa conexão com a rede social e tal. E aí você vê uma galera chegando com milhares de seguidores que necessariamente não tem aquela bagagem daquele profissional. Não é um processo excludente também para uma geração que, de repente, não tem essa ligação com a internet, com o digital? Sim, eu concordo. E com certeza é bastante excludente. E assim, o que eu quero também colocar, André, é que não necessariamente tudo é ruim, né, dentro das mídias sociais, não é Lógico. isso. Talvez a nossa conversa não estivesse acontecendo sem esse intermediário, né? Então, realmente, tudo tem que ser um intermediário e tem que ser ferramenta. Ela não pode, e um objeto não pode se tornar sujeito, né? Eu não consegui mais dormir em função disso, eu não consegui mais me alimentar direito se eu não estou com o celular conectado à internet, eu não consegui ser feliz se eu não tenho isso tudo, né? Aí a gente tem um problema. Agora, como é que eu vou te dizer? Hoje, a gente tem, vou comparar um pouquinho com comida, né? A gente tem as redes de fast food e tem um outro movimento de contracorrente que seria o slow food, né? Então, vai continuar tendo McDonald's e um monte de rede comendo rápido, fornecendo comida de qualquer tipo. Mas as pessoas que estão em busca de algo diferente, que é fazer disso um momento que seja de valor, que ela consiga também se regenerar enquanto indivíduo, fisicamente mesmo, né? Ontem eu comentava, uma pessoa me disse assim, poxa, o jantar que nós fizemos me deixou melhor. Eu vinha de 2 semanas muito cansativas, muito estressantes, em função de abre comércio, fecha a indústria, não sei o quê, Covid, tudo isso, e eu tendo que tomar decisões, quem eu tenho que manter, quem eu não tenho que manter, né, na indústria. E aí você comer uma comida que te regenera, inclusive fisicamente, é algo que eu vinha procurando há muito tempo. Então, eu acho que tem isso, André. Os bons, eles sempre vão ter um público. Talvez com mais qualidade e mais profundidade. E não vai surfar aquela onda superficial, né? Onde todos estão, de certa maneira. Então, às vezes a gente entra nessa crise e vê milhões, sei lá, a pessoa lá tem milhares de seguidores, eu posso ter 5, 6. Mas talvez desses 5, 6, eu consiga fazer com que esses também se tornem formadores e repliquem aquilo tudo, e daqui a pouco eu tenha realmente pessoas que
que são os que tomam as decisões, as lideranças, né? Estão ali me ajudando e vendo aonde que eu posso contribuir para uma sociedade melhor, né? A gente estava discutindo outro dia também, uma pessoa disse assim, em tal região não adianta a gente entrar com cinema, com cultura, levar teatro, porque as pessoas não sentem falta disso, né? Aí tem aquela questão, né? Não sentem ou realmente nunca foram provocadas a curtir aquilo. E talvez esses milhões que seguem uma cultura mais pop, mais, sei lá, uma cultura mais, né, como você tem falado, aqueles canais que têm milhões de seguidores, que a pouco alguns desses vão para um outro canal. Eu vejo um pouco assim, sei lá, como foi meu processo de formação de leitora. Eu comecei lendo livros de misticismo, desses que vendem milhões, e foram muito importantes para uma pequena época da minha vida, para me formar enquanto leitora, mas depois, daqui a pouco, eu fui me dando conta que aquilo lá não me satisfazia mais, não respondia mais o que minha alma pedia. E eu fui, assim, indo mais a fundo, até, por exemplo, chegar na literatura russa. Que a literatura russa contém toda a psicologia do profundo do humano, porque lá a psicologia foi proibida durante 100 anos. Então, eles desenvolvem tudo na arte, na literatura, na dança, né? Então, veja, eu acho que passa por também da pessoa querer, né, algo e buscar algo mais profundo e aí chegar nesses autores e nessas pessoas como você está colocando, que talvez é indiferente se eles vão estar numa mídia impressa, num canal de YouTube, embora seja excludente, e aí eu concordo com você, porque às vezes a gente tem autores que a gente gostaria muito de ver, né? Eu hoje moro no interior do Brasil, numa cidade bem pequena, de certa maneira, e tem coisas e pessoas que eu gostaria muito de ouvir, de estar online, de conseguir, e não consigo, infelizmente. É excludente, sim, mas também se a pessoa é boa no que faz, diferente de onde ela esteja, as pessoas vão chegar a ela. Eu tenho essa esperança. Não sendo uma visão de Poliana, não. Sabe? Mas gostaria de, às vezes, ter algo mais... Por exemplo, agora, com a questão da pandemia, muitos museus internacionais que a gente não tem condições, às vezes, de ir naquele país, disponibilizar para a gente fazer tours virtuais. Isso foi maravilhoso. Precisou uma pandemia também. Exato. No ambiente acadêmico, assim, você sente os alunos que você tem e tal, a questão entre o pesquisar no livro ou pesquisar no vídeo, você sente alguma diferença, assim, com os alunos? O interesse no livro continua sendo o principal ou já é uma tendência do vídeo, etc, etc? Tem muito da característica e personalidade das pessoas, né? Então, você tem as áreas também, inclusive na publicação acadêmica, né? A gente começou esse diálogo falando sobre publicação científica. Tem áreas que ainda publicar em livro é muito mais importante que em um artigo, que já é uma coisa mais... O artigo vem para ser justamente curto, você poder transmitir rápido. Antigamente eram as cartas trocadas entre, sei lá, Freud e alguém, né? A Nise da Silveira, nossa grande dama da psiquiatria brasileira, se correspondia com Jung. Seriam essas cartas, né? E aí o artigo ele vem também um pouco para ser mais curto, poder ser mais rápido e trazer a informação para quem precisa. Você não precisa ler o livro inteiro. É as duas coisas, assim. Então, por exemplo, tem certas áreas como a educação, a filosofia, a história, sei lá, grandes áreas assim mais humanas, que ainda as pessoas buscam mais realmente pegar algo e ir a fundo. E aí tem áreas que são totalmente contra nisso, por exemplo, áreas das tecnologias, que eles tem que ser tudo muito rápido. Inclusive na saúde também. A saúde hoje faz muito mais pesquisas quantitativas do que qualitativas. Eles medem o número de populações que tem, sei lá, número de pessoas que tem a dengue, número de pessoas que tem Covid, aonde que está localizado, o que acontece, se fez isso, fez aquilo, deu certo, não deu, pronto.
Não vai-se num aprofundamento no sentido assim, tá, mas o que realmente causou? Qual o estado psíquico daquelas pessoas que foram infectadas por tal coisa? Então, são as áreas, elas também por causa de uma exigência, né, ter que dar resposta rápida. Então, tem de tudo. Mas uma das questões que eu fui ver também na Finlândia é que a minha professora, ela fez um estudo com mais de 400 pós-doutorandos de como que os traços de personalidade influenciam, por exemplo, na busca de informação. Então, aquele que é otimista, aquele que é mais pessimista, aquele que é sempre aberto à novidade, né? São 5 grandes tipos de personalidade que a gente tem. E ela chegou à conclusão que tem 3 tipos, né? Aqueles que estão sempre só o fast surfing, que ela chama, que é aqueles que pegam a onda e surfam só por cima mesmo, são realmente superficiais sempre. Tem os que pegam já um barco ou uma canoa, né, e remam mais ao redor, mas com um pouco mais de profundidade. E tem aqueles que realmente vão a fundo, que são os deep divers, que seriam os mergulhadores. Eles pegam um assunto e vão a fundo mesmo. Então, inclusive, é do ser humano, do tipo de personalidade, ir nessa questão de consumo de informação também, ou de vídeo, ou de imagem, né? Tem a ver também o traço de personalidade daquela pessoa. Uhum. Legal. Na questão das bibliotecas, assim, que você abordou e tal, como é que você vê hoje a gestão do Estado em relação às bibliotecas? Por exemplo, aqui a gente chegou a ter uma biblioteca pública que fica num posto de salvamento na praia, que é que tem mais adesão da população. O ar-condicionado ficou quase um ano parada, meses, porque precisava ter licitação e tal, faltou jogo de cintura, os livros, por ficar perto do mar, acabou perdendo muito livro e tal. Como é que se enxerga hoje no Brasil a gestão das bibliotecas? Olha, é muito ruim, assim. A gente tem uma associação atuante, tem muitas pessoas da sociedade, enfim, também que veem, né, historicamente, a figura do livro como algo importante. Então, você tinha aquele pai que era motorista, mãe empregada, ou então o pai faxineiro, mãe faxineira, e um símbolo de status para dar para o filho era conseguir juntar um dinheirinho e comprar um livro, né? Ou dar um livro para uma criança. Isso a gente, então tem no imaginário do brasileiro que o livro ele é algo importante, ele é algo realmente que faz mudar e faz a pessoa ascender a outras questões na vida, como trabalho, enfim. Mas a questão pública em relação à biblioteca é muito ruim. A gente tem assim, não. A primeira coisa que se corta é verba para a biblioteca, a primeira coisa que se faz é jogar, por exemplo, uma secretaria nacional, estadual, municipal que esteja ligada à cultura, ao livro, à leitura, para qualquer lugar. Então não se leva a sério mesmo, sabe? Isso que machuca muito. Então, por exemplo, mesmo a gente agora eu estou num grupo no Brasil que fala muito sobre a questão do acesso aberto e também de poder pegar esse direito autoral do livro, que a gente tem uma das leis mais fechadas no Brasil, porque é depois de 60 anos que a pessoa morre, só que ela pode liberar o direito autoral do livro, da obra. Isso é muito relacionado à Disney dos Estados Unidos, que usa isso, né? Então a gente tem uma legislação, de certa maneira, que trava demais. E aí o livro está esgotado, a gente não pode fazer novas tiragens, mesmo que a pessoa acabou de falecer, sei lá. Então isso tem uma série de questões. Mas aí as bibliotecas em si, principalmente as públicas, que elas são o que é aberto para qualquer público, para qualquer pessoa. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo das bibliotecas Parque no Rio, tem em São Paulo também. E no Rio, a primeira coisa que se fechou foram as bibliotecas Parque, que elas são grandes centros de cultura, onde você pode desde gravar um CD, ir lá assistir um filme, ir lá ler um livro, você pode gravar um vídeo, você pode fazer uma mixagem, fazer de tudo lá dentro. Elas são baseadas também um pouco no modelo da Colômbia, né? De Medellín, principalmente, onde você tinha uma área extremamente vulnerável, com uma violência muito grande, e se fez essas bibliotecas parque, e com isso as pessoas abraçaram aquele espaço
e é o lugar onde é o ponto de segurança daquela comunidade, é o lugar onde ela vai tirar uma carteira de identidade, ou seja, se tornar um processo, fazer parte da civilidade, né? E no Brasil se teve essas iniciativas, só para não falar das bibliotecas municipais que estão abandonadas, que em geral se começa na biblioteca só com livro didático e não é assim. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, a Biblioteca Parque Vila Lobos, em São Paulo, são bibliotecas belíssimas, onde você pode ir aprender a jogar xadrez, encontrar pessoas interessantes, conversar, porque a biblioteca hoje ela não é só o acervo, é o encontro das pessoas, né? É o encontro, claro que agora a gente está numa situação de pandemia, não sei como é que vai ser. Mas, por exemplo, você tem uma ideia, na Biblioteca Universitária da UFSM, eu ajudo a coordenar um programa que aproxima os feirantes, que são agricultores familiares, com os estudantes. Então, todas as terças-feiras, na aba ao redor da biblioteca, a gente faz o encontro dos feirantes, que são agricultores que estão recebendo também o incentivo da universidade para se capacitarem. Eles não usam mais agrotóxicos, eles estão investindo em capacitação dessas pessoas. E você precisa ver o estudo, que até eu apresentei em congressos internacionais da área de biblioteconomia, onde essa reconexão entre o produtor e o consumidor. Então, aquele aluno, a nossa biblioteca central está bem no caminho onde todos os alunos vão para o restaurante universitário. Aí você tem a chance do aluno, do universitário, conversar com aquele produtor e desfazer a fake news também de que todo mundo maltrata o animal, que leite faz mal, que todo mundo usa agrotóxico. Não, ele tem a chance de falar com aquele produtor e ele saber que aquela vaca está em nome daquele queijo que ele está comendo. E, ao mesmo tempo, os produtores se sentem muito felizes porque eles estão entrando em contato com jovens que também trazem muitas ideias para eles. Então, a gente tem, assim, um exemplo de algumas falando, eu saí da depressão a partir do momento que eu consegui vir para cá, porque, além de vender aquilo que eu gosto, faço com tanto amor e sacrifício, eu consigo conversar com as pessoas, eu não estou mais escondida numa grota, lá no fim do mundo. E isso a biblioteca fazendo, biblioteca reconectando pessoas. Então, a biblioteca hoje é muito mais um espaço de encontro, um espaço de troca e ligação entre conhecimentos que está nas pessoas. Então, é essa a nova biblioteca. Então, infelizmente, a gente não tem muito essa visão no Brasil. Não temos. Por quê? Olha, muito porque como a gente já falou da questão básica da educação, então você começa não tendo uma biblioteca dentro das escolas, muitas vezes. Uhum. Não se incute o hábito da leitura ou do buscar o conhecimento que não seja dentro daquele livro didático. Não se sai dessa casinha que é o livro didático, se lê aquilo e deu, né? Uhum. Não se instiga muito a olhar fora. E aí também se vê como um gasto, né? Pelo poder público, uma biblioteca sendo um gasto e não um investimento. Né? Então, nunca se tem dentro de uma planilha de gastos ou de investimentos de um político, geralmente, uma biblioteca onde você coloque ela como uma saída para um problema que aquela comunidade apresenta. Né? Então, se a comunidade está tendo uma vulnerabilidade muito alta, um problema, né, social no sentido de muita violência, falta de empregos, uma série de coisas. A biblioteca pode ser esse canal onde as pessoas podem, por exemplo, acessar um jornal e procurar emprego. Mas a gente não tem essa visão disso no Brasil. Então, talvez uma presença mais do bibliotecário ou das pessoas que amam bibliotecas junto na formação das pessoas. E não falo só formação básica das crianças, não, dos adultos também. E a gente não tem o hábito de ler ou o hábito de ir a fundo. Aquilo que a gente estava falando há pouco em relação a filmes, uma série de coisas. A gente consome muito do pop, daquilo, a gente, sei lá, não é querer desfazer, mas hoje eu vejo muitas pessoas que têm já canal a cabo, acabam assistindo os mesmos canais de antes. Então falta essa virada, sabe? De curiosidade, de querer ir a fundo, ver o diferente. Não, é mais cômodo assistir a novela aquele horário, por que eu vou assistir um canal que tem outra língua que me traga uma cultura nova? E às vezes é por falta de autoestima, a pessoa acha que ela não é merecedora também daquilo. Uhum. Como entrar numa biblioteca e pegar um livro, por exemplo. Eu tenho conversas com familiares, você tem que ver a cama, só deixa no mesmo canal o dia inteiro, tem tanta coisa boa aí, tem filme, exato. Tem entrevista, tem um monte de coisa.
Recentemente, alguns streamings, falando um pouco de cinema, que nem o Belas Artes à la carte, tem investido Sim. num cinema clássico, cinema fora do blockbuster e tal, né? Que eu sempre procuro divulgar na rádio que eu comento, nos vídeos e tal, para reforçar, não bater só na tecla Netflix e Amazon, que são bem legais, tem coisas Sim. legais, mas não só nesses, Uhum. né? É, Você acha, você está falando da questão da falta de visão, de repente, das secretarias e tal, de investirem em bibliotecas. Eu percebo nos movimentos culturais que são super importantes, quando vão exigir alguma demanda do poder público, geralmente é para um cinema, para um apoio a festival e tal, e poucas vezes eu vi na questão justamente de bibliotecas, que é algo que também o próprio movimento cultural, as pessoas que são militantes poderiam, de repente, é o que falta um pouco. Não sei se você tem essa visão também. Sim, eu concordo com você. Eu tenho colegas que são, por exemplo, de movimentos culturais e eles levam muita leitura, grafite, fazem tipo um pacote de coisas, né? Então, e vão para as periferias, né? Levam a rima, levam o hip hop, levam a leitura, levam quadrinhos, HQs, Quadrinhos. tudo. Uhum. Então, hoje, quando eu falo também de biblioteca leitura, não é só aquela coisa formatada de caixinha, né? Mas hoje eu acho que a gente tem que entrar nesse viés de interdisciplinar, onde você pode ver que uma leitura, um texto, ele pode estar numa música, ele pode estar num filme, ele pode, enfim, construir uma rede complexa de coisas que vai te preparar também para você ter uma capacidade intelectual de assistir um filme também e entender melhor um filme que é passado, por exemplo, num cine de belas artes, né? Às vezes, a gente tem uma regra na biblioteconomia que é assim, cada leitor o seu livro e cada livro o seu leitor. Tudo bem, às vezes a gente ainda não está preparado para consumir ou ler ou assistir um tipo de canal, mas também você não procura melhorar e se fortalecer intelectualmente para ter essa capacidade, né? Então, isso faz com que muitos dos meus colegas, eles falam, olha, a gente tem que ir para a periferia, tem que ir para os lugares, as pessoas têm sede, têm necessidade disso, e se Perfeito. você levar isso, uma nova linguajar, com que eles entendam, as pessoas vão começar a interagir e querer mais aquilo, né? Aqui em Santos a gente tem um caso bem legal que foi a biblioteca, a Gibiteca do Instituto Artinudi, que é uma ONG que atua na área de menor IDH da região e tem a maior favela sobre palafitas do Brasil, aqui em Santos. A gente fez uma campanha de arrecadação e arrecadou mais de 7 mil gibis novos e Nossa, montou uma que legal. gibiteca bem legal lá. E a Uhum. criançada adora. E aí nisso já estão surgindo as doações de livros, fora dos padrinhos, que daí a garota vai ficando mais velha e vai tendo acesso também e se enveredando pela literatura, né? Nossa, É, que lindo. É, é. Pessoal, vou pôr até o link aqui embaixo da Gibiteca do Arte Music, para quem quiser também. sim. Eu Vou queria incrementar saber também. a sua visão em relação às editoras, né? Tem colegas escritores que enviam o original, né? Você chegou a falar um pouco disso também. E quando entra lá no site de algumas editoras, ou quando vem uma resposta, tá a pergunta lá, mande suas redes sociais, como é que você vai fazer para divulgar o seu livro? E antigamente tinha a visão de que a editora, quando se interessasse pelo seu livro, ela faria todo o trabalho de distribuição, de divulgação. E hoje o escritor precisa meio que ser o seu autodivulgador também. Como é que É. você enxerga isso e como é que isso dificulta para que vários escritores consigam, pesquisadores, enfim, colocar seu trabalho para o público? A gente tem umas áreas dentro também das bibliotecas, tanto as acadêmicas ou então nas editoras, onde bibliotecários atuam na indexação desses conteúdos para que eles cheguem melhor e mais fáceis para os seus públicos, né? Então, por exemplo, você indexa teu catálogo em uma rede de editoras ou então uma rede de potenciais consumidores do teu conteúdo, né? E aí isso facilita muito. Hoje, a gente acha que tudo o metabuscador como o Google vai fazer e encontrar para você,
mas a gente esquece que tem as bolhas, né? Então, se eu procuro algo aqui, ele não vai me dar aquele outro, que talvez também esteja interessado. Sobre isso, André, eu vejo que pode ser bom e ruim. Bom no sentido que eu também sei melhor o perfil das pessoas para aquilo que eu escrevi, o meu conteúdo. Mas também é ruim porque eu tenho que, além de escrever, pensar em tudo que eu tenho que fazer, eu ainda tenho que pensar em vender. Então, se terceirizou demais também, né? É justamente isso que você estava falando. Estou pensando na área da literatura. Essa área é um pouco diferente da literatura científica, né? Onde o pesquisador ele tem que pesquisar, produzir também para dar um respaldo, porque o produto dele é justamente o artigo, o livro, né? Daquilo que ele está recebendo de investimento. Agora, pensando num autor que faz disso também um pouco da sua vida, no sentido que ele vive para escrever aquele romance, para aquele tipo de ficção, né? Ele também fica numa segurança muito grande, porque, além de tudo, dele ter que escrever para vender, para conseguir sobreviver, ainda tem que pensar em como é que eu vou vender. Então, de certa maneira, se tornou muito fácil também para as editoras, né? Você tira os vendedores e faz cada um ter que vender o seu. Eu não sei, é bem difícil. Eu não sei a resposta para isso. Assim, dizer, olha, é complicado. A gente já está na reta final do nosso papo, queria já agradecer, né? Foi uma aula, acho que bastante enriquecedora aí para o nosso público. E aí, sempre no fim, eu faço um ping-pong e no final deixo à vontade para você deixar um recado aí para quem está acompanhando a gente. Então, eu faço uma pergunta, eu falo algo, você responde de forma sucinta, tá? Eu queria saber um livro que te marcou. Para mim, um livro que me marcou é A Psicologia do Líder. É um autor chamado Antônio Meneghetti e hoje eu trabalho, inclusive, numa instituição, com o nome dele, mas ele me fez entender que eu também posso ser líder, e o líder não é só o econômico, tem diversos tipos de liderança. Uhum. Um autor ou uma autora? Um desses é Antônio Meneghetti, e autoras, assim, tem muitas, mas talvez Helena Blavatsky, na área de misticismo, coisa assim. Um filme? Olha, tem um que me marcou bastante que chama-se Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Do Kim Ki-duk, sul-coreano. Isso, é, eu Esse gosto muito. cineasta, bom, o cinema sul-coreano é excepcional, né? A gente é bem legal. O que é a educação no Brasil? Caramba, que difícil. A educação, se a gente for pegar pela raiz da palavra, que é edutir, tirar de dentro, né? A gente não é uma folha em branca, a gente já tem muito dentro de nós, e o brasileiro tem muito dentro de si. Então, a educação ela tem que ver esse brasileiro e tentar também validar, fazer com que a gente não tenha essa síndrome de vira-lata, mas sim, a gente tem uma educação que ela é uma forma, um estilo de vida que ela é interessante e é importante a gente também levar em conta na hora de fazer a educação de uma criança, de um jovem ou de um adulto. Ser professor é? Fazer com que essa arte fazer que aquele aprendizado se torne a arte daquela pessoa poder ser quem ela é, no sentido, a gente não pode formatar um monte de formas, querer colocar dentro, mas levar em conta aquela arte daquele ser que está na nossa frente. Tem que se conseguir levar e chegar à tona e consciente para que seja aprimorado. Uhum. O que é a arte? A arte tem a ver com o que eu vejo como é o ser, né? O ser com esse S maiúsculo, ou o ser minúsculo nosso, né? Que é o belo e bom, né? Então, para mim, a arte ela tem que ser bela, ela tem que ser boa e ela tem que ser algo também um pouco metafísico que me leve e transporte para uma outra realidade que seja boa e bela. Claudiane por Claudiane? Ah, meu Deus. Uma aprendiz da vida.
Legal. Fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente. Bom, eu gostei muito do bate-papo também, André. Eu acho que me fez repensar algumas questões também. E eu torço que tenha mais pessoas como você, né? Na internet, ou em qualquer canal que tenha, virtual, analógico, né? Como se diz. Porque são pessoas que, como você, que fazem com que a vida tenha um tempero especial, mais saboroso e vá lá acrescenta muito para as pessoas, eu tenho certeza. Não é mais uma formatação no sentido de. Outro dia eu li algo assim: não é deixar a vida pasteurizada, você está realmente dando sabor. Queria agradecer, obrigado, foi uma honra te receber aqui a conversa também. Também revi bastante coisa, aprendi bastante. Obrigado. Obrigada. Uhum. E, pessoal, bom, essa foi a Claudiane Weber, foi uma honra entrevistá-la. Nesse sábado, o convidado será o ator Luciano Quirino. E acompanhem, curtem, conheçam mais também do trabalho da Claudiane, a gente está deixando aqui os links, enfim, o perfil dela, tudo para vocês conhecerem mais. Obrigado. Tchau, Obrigada tchau, pessoal. também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.